Tá pensando se fica junto ou se separa? Fica até o final desse vídeo que você vai ter mais clareza e discernimento para tomar uma escolha sábia. Olá, internauta, seja muito bem-vindo, sou o Vander Bueno e hoje nós estamos aqui para falar sobre relacionamentos conjugais. É claro que existem alguns cenários, cada relacionamento tem um contexto e características específicas que a gente deve levar em consideração, mas a ideia aqui é traçar alguns cenários para ajudar você a tomar uma escolha que seja mais condizente com o contexto que você está passando. O primeiro ponto que nós devemos avaliar é o seguinte: é um relacionamento que coloca em risco a sua vida ou a vida de alguém? Se for o caso, você já tem uma resposta. E qual é a resposta? Morto não namora, morto não casa, morto não exerce papel de pai ou de mãe. Então, se coloca em risco aquele maior bem que é garantido na própria Constituição, que é a sua vida, é um casamento que ele fere o próprio princípio da sustentabilidade. Ou seja, não é possível ter um relacionamento que coloque em risco a vida de outrem. Agora, um ponto importante para nós partirmos do nosso raciocínio é o que leva duas pessoas a se unirem no início de um relacionamento. O que existe mais em comum no início de um relacionamento são pessoas que têm interesses em comum. Ou seja, pega uma pessoa A que tem interesses Y em comum, junto com uma pessoa B que tem interesses Y também. Quando essas pessoas têm interesses o suficiente, aqueles caminhos se convergem. Quando esses caminhos se convergem, as pessoas criam umas histórias juntos aí, né? Vai fazendo uns rolos aí no campo emocional e assim sucessivamente. E por que motivos, então, as pessoas separariam? Pois bem, se você não assistiu um vídeo que fala sobre saúde mental na matéria, em algum lugar aqui vai estar falando sobre quais são as leis do tempo e do espaço. E o casamento é uma instituição que também obedece a essas leis porque está lançado no tempo e no espaço. Tendo em vista que tudo aquilo que está lançado no tempo e no espaço mudam, ou seja, está abaixo do sol aqui, muda, tudo na vida muda, nada permanece o mesmo para sempre. As pessoas estão sujeitas a mudarem os interesses. Ou seja, aquela pessoa que começou um relacionamento há 6 meses atrás pode ter a cabeça diferente de agora. Aquela pessoa que começou um relacionamento há 20 anos atrás, com certeza vai ter uma cabeça diferente do que a que ela tem agora. E contudo, conforme a nossa consciência, as nossas emoções vão mudando, os nossos interesses vão mudando, vai gerando o que no casamento? Um descompasso, caso o parceiro ou a parceira não esteja na mesma sintonia. E contudo, havendo esse descompasso, essa dessintonia entre o casal, vai começando a haver os desgastes ou os desinteresses e, contudo, o casamento vai acabando. Não é geralmente uma coisa que se dissolve da noite para o dia, é algo que vai se dissolvendo conforme o tempo vai passando. E aí, nesses cenários em específico, uma coisa que acontece muito é o casamento se tornar um peso. E aí você pode ter um ou outro parceiro que vai te dizer o seguinte: mas eu te aguentei em momento tal, eu não virei as costas para você em determinado momento, agora na primeira oportunidade você quer pular do barco. Mas eu não fui embora quando aconteceu assim, assim, assado, etc, etc e tal. Mas veja bem, quando você se une com alguém, seja por interesses em comum, ou seja lá diante do padre, você chega na frente do padre e fala: gostei desse cara aqui, padre, eu vou escolher ele para aguentar ele na minha vida, viu? Eu quero aguentar as coisas ruins que ele tem. Na verdade, não existe casamento dessa forma. A gente não se une com o outro para aguentar o outro. É claro que haverão momentos ou outros de dificuldade no casamento, mas o intuito é nós compartilharmos momentos bons, momentos de afeto, momentos que vão fazer com que a gente dispare bons hormônios, ao contrário, por exemplo, de cortisol ou de estados de alerta aí. Então a proposta do casamento não é aguentar um ao outro. Vocês vão pegar casamentos às vezes aí que tem 30 anos de sofrimento. Ali foi de felicidade 5, 6, 7 anos, o restante todo, 13 anos depois, é de quê? De sofrimento. E isso é mérito para quem? O que a gente conta de bom, por exemplo, de um casamento que ficou aversivo e abrasivo durante um longo período de tempo? A pessoa que se coloca numa situação de vulnerabilidade dessa. Eu gosto muito da analogia de que o casamento ele é como uma empresa.
E a gente abre uma empresa, abre um CNPJ a princípio para dar lucro, a não ser que você esteja com algumas atividades ilícitas aí, segundo as intenções. Mas a gente abre uma empresa para gerar lucro. O casamento não é algo que a gente começa para complementar, para ter uma tampa da panela ou a tampa da laranja. Pelo contrário, por estar lançado no tempo e no espaço, o casamento é uma coisa que deve somar sempre. É uma coisa que vai se multiplicando, que agrega no desenvolvimento de cada um. Ou seja, não existe muito dessa da gente ter que aguentar o outro durante muito tempo. Por isso que, às vezes, os casamentos de hoje estão cada vez mais curtos, eu diria, do que casamentos de antigamente, mas a pessoa está casada por um longo período de tempo não significa que ela é feliz. E a proposta de você se unir com alguém não é ser feliz, não é compartilhar momentos que são bons. Então esse é um dos fatores também que leva o casamento a se desgastar e aí vai se tornando uma disputa, como se a gente estivesse dormindo com o inimigo todas as noites. E conforme esse tempo vai passando, ou conforme essa situação vai se agravando, é como se fosse uma corda que ela é trançada entre si, mas a pessoa começa a buscar ajuda quando está no finalmente, quando ela já tentou todos os recursos e ela fala, não, agora eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra para pedir uma opinião profissional e saber se tem como salvar esse casamento ou não. E muitas vezes, se você que está aí do outro lado assistindo é uma pessoa que vai procurar ajuda numa situação como essa, não é nem se vai separar, é quando e como. Claro que a gente não vai generalizar e dizer que todos os casos não é possível a gente tomar medidas que podem reaver ou reatar essa união de forma saudável, mas diminui muito as chances. Então, para você, internauta que está assistindo aí do outro lado, saiba, terapia de casais é muito legal e muito importante fazer quando o relacionamento está saudável. Por quê? Porque aí nós vamos identificar os fatores que geram o bem-estar para aquele casal e estender o período de tempo deles. E, contudo, a gente conseguir maximizar tudo aquilo que gera essa sensação de bem-estar, de adaptação, que é uma vida realmente que vale a pena. Pode ser que você tenha vivido um casamento aí de 6 meses de sucesso e que depois disso é que o casamento começou a se desgastar, que aquela relação começou a se desgastar. Pode ser que você tenha vivido um casamento de 10 anos de sucesso e tenha vivido outros 5 ou 7 de desgaste. Pode ser que você tenha vivido 30 anos também só de sucesso, que está muito mais raro hoje em dia. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente, nunca a gente deve generalizar. Mas um fator que a gente deve sempre colocar na balança é quais são os fatores positivos dessa relação, quais são os fatores negativos. É uma empresa que está dando lucro, é uma empresa que empata, é uma empresa que está no 0 a 0. E vocês vão notar um cenário que é muito comum também. Às vezes as pessoas ficam juntas não porque elas estão somando na vida, mas por medo de ficar sozinha, medo de sair do casamento, medo de se lançar na vida de solteiro de novo. E o casamento pode se tornar uma gaiola. Se o casamento tiver condições financeiras, às vezes uma gaiola de ouro. Do contrário, uma gaiola comum. Que nem é tão bom estar lá, mas às vezes a pessoa fica porque na ideia dela, na concepção dela, por insegurança ou por baixa autoestima, ela cria um cenário catastrófico pior caso ela separe. Pois bem, pessoas, assim é necessário fazer terapia, é necessário ter acompanhamento psicológico, desenvolvimento humano para ajudar a gente a ter sanidade mental, sobriedade nas ideias para fazer boas escolhas. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é um casamento que tem uma história de sucesso? É um casamento que só tem aguentado esse parceiro? Qual é a métrica que a gente utiliza para colocar isso na balança? Muito simples, se a gente for usar pelo menos do contexto biológico. É um casamento que te dispara mais cortisol da amígdala, ou seja, você está com um nível de cortisol por mais tempo do seu dia disparado na corrente sanguínea, ou você está num casamento que faz com que você dispare mais endorfina, serotonina, que são os hormônios bons que vão causar a sensação de bem-estar. Aí você já vai ter um referencial biológico para saber se esse casamento está somando, se ele agrega nesse quesito ou não. Como são muitas as variáveis, um profissional da área do desenvolvimento humano, um psicólogo, um terapeuta, ele consegue às vezes traçar um mapeamento
levantar todos esses pontos para que a gente consiga traçar um plano interventivo e saber se é interessante naquele caso em específico tomar medidas para poder reatar essa relação. Esse já é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, as coisas geralmente têm data de validade, gente. Por estar lançado no tempo e no espaço, as coisas na vida têm um fim. Ah, mas o Beltrano e o fulano ficou casado a vida toda. Mas quando o primeiro morreu, o casamento acabou. Porque nesse plano aqui não fica para sempre, não. Nesse aqui não tem como, porque as coisas aqui são temporais. Então pode ser que o casamento às vezes já acabou há muito tempo. O relacionamento já acabou há muito tempo. E a pessoa, ela está vivendo de migalhas emocionais. Ela está vivendo como se fosse um alimento que está vencido. E a pessoa continua se alimentando daquilo lá. É óbvio que é algo indigesto, em algum momento vai fazer mal, vai causar um desequilíbrio, uma disbiose no processo intestinal daquela pessoa, e assim também vai ser o mesmo caso nas emoções, porque o que ela está consumindo emocionalmente? Ela está consumindo o churume do lixo, o que é pior do pior. Então isso tudo a gente deve levar em consideração. Então o primeiro ponto, caso as pessoas estejam passando por uma situação como essa, procurem um profissional da área da saúde para fazer uma avaliação junto com você. Geralmente não é uma decisão que se toma da noite para o dia, ou seja, antes de você ir no profissional, porque as pessoas acham que vão no terapeuta, no psicólogo uma única vez e é o suficiente para poder tomar essa escolha. Não é por aí. Vá com tempo para fazer algumas sessões para a gente esclarecer, ver o que dá para ser feito nesse caso em específico. E se você está do outro lado e está num relacionamento que é bom, vá no terapeuta também. Para quê? Para expandir esses momentos de bem-estar com o seu parceiro e, consecutivamente, trazer mais qualidade de vida. Quem não quer passar a boa parte do tempo da nossa vida aqui com hormônios bons, produzindo, em equilíbrio, com saúde, com alegria, felicidade? Terapia também é para quando a gente está acertando da vida, não é só para quando nós estamos passando por contextos de dificuldade. Segundo ponto, faça uma analogia como se o casamento fosse uma empresa. Coloque os prós e os contras dos últimos anos, pega a história geral do relacionamento para saber se é uma história de sucesso, se é uma história que está aguentando o parceiro ou não, enfim. Um outro ponto que é interessante, tendo em vista se o casamento ou essa relação não colocar em risco a sua vida diretamente, nem a vida de outrem, e mesmo assim a pessoa está na dúvida se vai separar ou se vai ficar junto, faça tudo o que está ao seu alcance, desde que isso não seja um ato de automutilação. O que é um ato de automutilação? Aquela pessoa que se corta, por exemplo, que sabe que aquilo está fazendo mal, mas ela continua, como se ela estivesse tomando um veneno todo dia. A gente tenta tudo que está ao nosso alcance, desde que isso não nos fira emocionalmente, não nos fira biologicamente. Por que é interessante, às vezes, a gente ter essa atitude de tentar tudo que está ao nosso alcance, respeitando os nossos limites, para que amanhã, caso você tome qualquer decisão, seja para ficar ou seja para sair, você não tenha nenhuma dúvida, falar, mas eu poderia ter tentado mais com aquela pessoa lá e enfim, não tentei. Então eu acho que às vezes é interessante, quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, esse arrependimento você não vai ter depois. E aí existem outros casos que a gente não está citando aqui nesse vídeo, por exemplo, os de traição, o que leva as pessoas a trair, ou o que leva as pessoas às vezes a ter comportamento compulsivo por sexo, por relacionamentos. Se você tem essa dúvida, deixa aqui nos comentários, que esse é um tema que merece um vídeo exclusivo para ele, para ser tratado sobre essas questões de relacionamento conjugal. E qualquer dúvida, meus senhores, me acompanhem nas redes sociais, é sempre um prazer estar disponibilizando esse conteúdo e trazer algo que agregue na vida das pessoas. Um grande abraço e até a próxima.